Os testes para o diagnóstico do Covid-19 são muito importantes no momento de pandemia, para que os pacientes saibam se estão contaminados e possa ser evitada a contaminação de outras pessoas, e também para que os órgãos de saúde e do governo tenham controle do número de casos e da situação da pandemia. O vírus SARS-CoV-2 apresenta como material genético uma fita simples de RNA, que pode ser identificada pelo teste de RT-PCR em amostras de suave da cavidade nasal ou de saliva dos pacientes. A técnica de RT-PCR realiza um aumento exponencial na quantidade de material genético da amostra, e com a ação de marcadores fluorescentes específicos, é possível verificar a existência ou não do material genético do vírus na amostra, indicando se o paciente está contaminado e se o vírus está presente nas vias respiratórias, de onde a amostra foi coletada. As vantagens desse tipo de teste são principalmente a alta sensibilidade para a presença do RNA do vírus, mesmo em pequenas quantidades de material genético, e, e as baixas chances de erro. Entretanto, é um teste de alto custo e que necessita de equipamentos e profissionais especializados, levando alguns dias para ser realizado. O teste de RT-PCR consegue detectar o vírus a partir do primeiro dia dos sintomas e tem pico durante a primeira semana, embora seja possível detectar o RNA na segunda semana, ou, em alguns casos mais severos da doença, até a sexta semana. Outro teste que identifica partes do vírus é o teste rápido de farmácia para antígenos, que detecta a presença de algumas proteínas específicas do vírus em coletas de suave da cavidade nasal do paciente. A amostra é colocada em uma solução líquida e uma gota é colocada no chip do teste, que irá mostrar o resultado pela presença ou não de linhas no display. As vantagens desse teste são a rápida realização, o baixo custo e não há necessidade de profissionais especializados para a aplicação. Entretanto, ele possui uma sensibilidade menor do que o teste de RT-PCR, o que aumenta a chance de um resultado negativo mesmo com a presença do vírus. O teste para antígeno é possível detectar a presença do vírus na primeira semana após o início dos sintomas. O teste rápido para anticorpos, diferentemente dos testes de RT-PCR de antígeno, não identifica partes do vírus, e sim a presença de anticorpos para o coronavírus no soro do paciente. Os anticorpos são criados pelo próprio organismo como uma resposta imune à doença, e há dois tipos que podem ser identificados pelo teste: as imunoglobulinas M, presentes nos estágios mais iniciais da infecção, e imunoglobulinas G, que permanecem no organismo mesmo após o término da doença, com uma memória imunológica. Esse teste tem como vantagem a possibilidade de estudar como funciona a resposta imunológica ao vírus em curto e longo prazo, e também necessita de pouco tempo para aplicação e é de baixo custo. Entretanto, ele não serve para identificar se o paciente está ou não infectado e é portador do vírus, apenas se ele criou imunidade, seja por ter sido infectado em momentos anteriores ou por ter recebido a vacina. Portanto, é possível que o paciente esteja contaminado nas fases iniciais da doença, mas receba um resultado negativo para o teste pela falta de anticorpos ou pela acessibilidade limitada. Ele não é indicado, portanto, para as pessoas que querem saber se estão ou não infectadas com o coronavírus. A janela de detecção para este teste ocorre após a segunda semana do início dos sintomas, ou da vacina, onde geralmente se inicia a produção de anticorpos em quantidades suficientes para a identificação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que os pacientes com resultados positivos nos testes de RT-PCR ou de antígeno permaneçam em isolamento por 10 dias após o início dos sintomas, ou após o caso positivo, caso não seja possível identificar o dia do primeiro sintoma ou em casos assintomáticos, e por mais 3 dias sem apresentação de nenhum sintoma.